Fala galera que assiste o meu canal. Tá perdendo a graça já, né? Fala galera, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é agora com o código pronto, eu vou explicar a vocês todos os detalhes, tá? Eu pensei em fazer o código no vídeo, mas eu acho que a gente vai hoje vai ficar ficaria muito extenso e talvez a gente não tivesse o aproveitamento de já ter o código pronto, sabe? Onde eu posso detalhar mais e trabalhar mais as partes do código. Então, qual é a ideia aqui? Baseado naquela descrição, a gente vai continuar com o nosso fluxo com nossa atividade de cálculo de folha, né? Então, qual é a ideia aqui? Eu vou ler um arquivo, tá? Esse arquivo vai ser fornecido, né? E, e qual é a ideia? A gente vai, a partir desse arquivo, importar os funcionários e fazer o cálculo da folha de ponto. Desculpe, da folha de pagamento. E aí, uma vez que esse cálculo esteja pronto, a gente vai gerar um arquivo com os valores que vão ser pagos para esse funcionário. Beleza? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente, na nossa classe principal, né, do Java, onde tem o nosso static void main, a gente vai chamar o controller, né, que é quem vai dar início a todo esse processo. Então, esse controller tem um método chamado processar folha. E aí, o que é que esse método processar folha faz? A gente vai detalhar ele aqui. Então, o método processar folha vai ser o método que vai chamar o menu. Nesse menu, a gente vai poder escolher qual o arquivo que a gente está importando. Então, a gente vai escolher o nome a partir do nome do arquivo, né? Então, a gente, com esse arquivo de importação em mãos, a gente vai fazer a leitura, né? Então, uma vez que eu lá no meu menu escolha, né, o caminho ou o nome do arquivo, eu vou criar um leitor para esse arquivo. O que esse leitor vai fazer? Como a gente já viu, ele vai ler o arquivo. Então eu tenho uma classe file para manipular o arquivo e uma classe bufferreader para poder ler as informações desse arquivo. Certo? Então, beleza. Eu abri o menu, vou mostrar a execução que eu acho que vai ficar mais interessante antes da gente continuar, né? Então, eu vou rodar aqui, só um aviso que o programa está iniciando. Vou escolher processar folha. Se eu escolher 2, ele vai sair e encerra a aplicação. Para a gente não serve para nada, né? Então, vou abrir aqui, iniciar o programa e vou dizer que eu quero processar a folha. E aí eu vou dizer o meu arquivo, funcionários.csv. E esse arquivo vai ser passado aqui como parâmetro, né? Então, eu vou pegar esse nome de arquivo para leitura aqui e vou poder usar ele para realizar a leitura do arquivo propriamente dito, né? Então, quando eu der o OK aqui, ele vai me mostrar algumas informações que eu botei aqui como para a gente poder visualizar, né? Umas horas extras e tudo mais. E ele vai gerar um arquivo da folha. No caso, eu botei novembro porque a gente está em novembro. Então, ele vai gerar esse arquivo aqui. O que ele fez foi, ele leu esse arquivo, né? E aí ele viu que o funcionário tem o ID, nome, cargo, salário base, horas extras e faltas. E a partir disso, das informações que ele leu aqui, linha a linha, ele calculou o salário bruto da pessoa, o desconto do INSS, o desconto do imposto de renda e o salário líquido. Tá? Então a ideia é a seguinte, eu tenho o meu arquivo CSV de entrada, esse meu pacote, que eu chamei de pacote, né? Que aqui a gente chama, que no Java a gente chama de pacote. Mas essa minha pasta, utils, tem as utilidades para poder ser usada no programa. Então essa minha pasta vai ter o leitor do arquivo, né? E aí, seguindo o fluxo do programa, eu chamo o folha controller, o folha controller vai ter uma instância do meu arquivo de leitura, então desse meu leitor, e esse meu leitor vai poder vai ler o arquivo que foi passado como parâmetro lá, né? Vou tirar algumas informações, isso aqui não precisa.
Então, ele vai ler aquele arquivo e a partir daquela leitura, se eu garantindo que aquele arquivo existe, então eu tenho aqui o meu leitor de arquivo, onde eu recebo o nome do arquivo como parâmetro e associo esse meu leitor àquele arquivo, aquele parâmetro que eu recebi, e aí eu verifico se aquele arquivo existe, aí eu vou fazer a leitura do arquivo e trabalhar as informações que estão dentro dele. Então, o que é que esse leitor vai fazer? Esse leitor ele vai verificar se o arquivo existe. Se o arquivo existir, ele vai criar um buffer reader para poder ler as informações desse arquivo. Então, eu preciso passar como parâmetro para o meu buffer reader um file reader que, por sua vez, precisa de um file, né? Que é esse file que a gente tem aqui. Então, eu vou criar o meu buffer reader, vou criar uma string para armazenar aquele buffer. Aí vocês lembram da explicação que a gente conversou na sala sobre buffer, né? Que é aquela parte intermediária no restaurante, né? Que ele vai passar, fica ali acumulado para depois ser levado até as mesas e tudo mais. Enfim, o ponto é, eu vou ler essa informação e eu vou adicionar as informações. Na realidade, assim, cada linha do meu CSV ela é um funcionário, né? Então, o meu CSV de funcionários vai ter aqui a primeira linha, então eu tenho tudo relacionado a Maria aqui, ou ao código 1, e a segunda linha eu tenho tudo relacionado a João, ou ao código 2, né? E aí eu vou ler aquela linha, né? E trabalhar aquela linha. Como é que eu vou fazer isso? Aqui a gente lê o cabeçalho, tá? E descarta. Para a gente não vai funcionar. A gente já tem um mapeamento todo lá na nossa classe funcionário, como eu vou mostrar agora. Vou mostrar logo aqui. Então, no meu model lá, funcionário, eu já tenho todo aquele mapeamento. Então, vocês podem ver que o que eu tenho aqui, como ID, nome, cargo, salário base, horas extras e faltas, está mapeado aqui no meu model de funcionário. ID, nome, cargo, salário base, horas extras e faltas. Tá? Então, eu tenho todas essas informações aqui já mapeadas. Então, qual é a ideia? A ideia é, eu vou, nesse leitor, ler a minha primeira linha, ou seja, eu li a informação que está nessa primeira linha e descartei. Por quê? Porque eu consumi essa linha, mas não fiz nada com ela. Não aproveitei esse retorno, né? Então aqui eu tenho o retorno do meu readline, que vai ser uma string, né? E estou salvando essa string aqui. Nesse ponto aqui eu não salvei, então ele simplesmente descarta quando eu for ler a próxima. Então, quando eu fizer esse readline de novo, ele vai descartar aquela informação que já estava salva lá. Então, a minha linha que foi lida, eu vou usar ela para pegar as informações daquele meu CSV, ou seja, arquivo separado por vírgula, para poder juntar essas informações e criar um funcionário. Então, é interessante a gente olhar para o CSV e entender, tá, o primeiro é ID, o segundo é nome, o terceiro é cargo, salário base, horas extras e faltas. Eu sabendo isso, aqui no meu leitor, e aí a gente está simplificando essa parte, tá? Então, já que eu sei isso, eu vou criar um funcionário e vou passar as informações que eu coloquei lá no meu construtor. Então, eu vou passar o ID, o nome, cargo, salário, horas extras e faltas. E como é que eu faço isso? A partir da linha que eu li, eu divido ela com esse meu caractere que eu selecionei. Então, ele vai ler essa linha, então essa linha vai estar armazenada no buffer, e aí ele vai quebrar essa linha para poder adicionar no array, né? Então, qual é a ideia aqui? Ele vai ter lá as informações 1, Maria, vírgula, vamos botar só o salário base. Acho que o salário base é o próximo. Isso, só o salário base, 7.000. Então, o que é que ele faz?
ele cria um array, e aí então ele vai criar um array e vai dividir, essa linha, né, que está no buffer, que ele leu e salvou, ele vai dividir exatamente quando ele encontrar esse caractere. E aí ele vai criar a posição. Nesse array, na posição 0, ele vai adicionar a primeira linha, né, a primeira quebra, ele vai adicionar o valor 1. Na posição 2, ele vai adicionar o nome da pessoa, que foi Maria. Então, ele vai adicionar aqui Maria, né? E na posição 3, ele vai criar com o valor, ele vai criar a terceira posição com o valor de 7.000, que é o salário base. Então, essa é a ideia do meu split, né? E aí, nesse split, no momento que eu faço isso, eu crio o meu funcionário, passo as informações como construtor, e cada informação, cada pedaço desse array, né, cada parte desse array vai ser um parâmetro. E aí só tem que lembrar de fazer o parse caso necessário, né, porque é tudo, todas as informações vêm como texto. E aí, a gente fazendo isso, a gente tem as informações, a gente consegue criar o nosso funcionário e adicionar esse funcionário à nossa lista criada para depois retornar a ela, né? E aí, lembrando sempre que a gente tem que usar o try catch aqui, porque eu posso não encontrar o arquivo, né? Em determinado momento eu posso tentar associar esse buffer reader àquele arquivo, e aí não encontrei um arquivo, eu preciso gerar uma exceção. E eu posso, no momento que eu estiver lendo, também ter algum problema de I/O, e aí eu preciso gerar também essa exceção. Então eu preciso entender que que esse processo aqui ele tem que estar envolvido no try catch. Beleza? Ok, então o que é que eu faço? No momento em que eu termino essa leitura do arquivo CSV, aqui no meu folha controller, né, eu vou armazenar esses funcionários e criar uma lista de Olerites para poder calcular as informações de pagamento do funcionário, para depois sim eu enviar essas informações para a minha lista de Olerites aqui, para o meu arquivo escritor. O meu arquivo escritor nada mais faz do que gerar o arquivo que a gente acabou de ver aqui, chamado Folha Novembro, né? Então, a partir das informações do Olerite, dos Olerites, ou folhas de pagamento, né, ou contra-cheques, ele gera esse arquivo, e aí digamos que esse arquivo é um arquivo que vai ser mandado para o banco para poder pagar o salário, tá? Então, o banco vai ler e vai pegar só esse valor final aqui. Da mesma forma, vai ler o CSV, vai pegar o ID e fazer a transferência do valor final aqui, do valor líquido, tá? Então, nesse meu Folha Controller, ele que faz tudo, vocês estão percebendo que ele está juntando todas as partes, né? Então, no meu Folha Controller, eu vou criar minha lista de funcionários a partir do meu arquivo CSV, então vou usar o leitor, e aí depois, na minha lista de Olerites, utilizando a minha lista de funcionários, eu vou calcular os Olerites, os contra-cheques de todos os funcionários, certo? E aí eu tenho um método chamado calcular salário líquido, tá bom? Esse meu método calcular salário líquido, ele é um pouco mais fácil de entender, porque na verdade são contas, né? Aqui a gente só faz as contas para poder gerar esse salário líquido que vai ser pago, tá? Então, o meu método calcular salário líquido, que a gente chama aqui, nesse Folha Controller, né? Calcular salário líquido. Esse meu método salário líquido vai ser simplesmente a junção desses outros métodos, que é o quê? O cálculo do salário bruto
E aí, para calcular o salário bruto, está descrito lá no problema. Eu preciso pegar o meu salário base, adicionar minhas horas extras e subtrair as faltas que aquele funcionário teve. Então, por exemplo, Maria, o número 1 aqui, ela tem 2 horas extras, mas ela tem 2 faltas na casa. João, ele tem 10 horas extras, mas ele tem uma falta na casa. Então, no momento em que ele está fazendo essa leitura, o Olerite faz o cálculo de horas extras e de faltas é feito para poder gerar esse meu salário bruto, né? Que é o salário base mais horas extras menos as faltas, tá? E aí depois aqui vocês podem dar uma olhadinha, que eu só fiz calcular o valor da hora e aí ele no próprio texto informa que o valor da hora extra é o valor da hora vezes 1,5, né? Então 50% do valor normal da hora a mais. E aí eu tenho o meu total de horas extras, que é o valor da minha hora extra vezes a quantidade de horas extras que o funcionário fez. E como é que eu sei a quantidade de horas extras que o funcionário fez? No momento em que meu folha controle, no momento em que meu leitor leu as informações do meu CSV, ou seja, aqui na posição 0, 0, 1, 2, 3, 4, ele sabe que ele tem a quantidade de horas extras, né? Então isso aqui é a quantidade de horas extras que a pessoa fez, tá? Então, nesse momento, ele sabendo essa quantidade de horas extras, ele faz essa conta, porque a quantidade de horas extras e o salário base estão na minha classe funcionário, né? Então eu pego esses valores de lá. Beleza. Faço o cálculo das horas extras e retorno o cálculo das horas extras para o meu para quem chamou. E aí no caso aqui ele vai vai colocar o salário bruto, depois ele vai calcular os impostos, ou seja, calcular o imposto de renda, e aí depende da faixa, né? Então depois vocês dão. Aqui é tranquilo de entender, que é o seguinte: se o salário for menos que 2.500, ele não tem desconto no imposto de renda. Se o salário bruto, né, que a gente acabou de calcular aqui, se o salário bruto for maior que 2.500 e menor do que 5.000, então eu vou dar um desconto de 10% em cima somente do valor do salário bruto menos 2.500, né? Então não é em cima do salário completo. E aí, caso o salário bruto seja maior do que 5.000, eu só vou descontar 20% no que for maior do que 5.000, tá? Então, quando a gente pensa num modelo de projeto, como esse aqui, um sistema desse, por exemplo, se hoje, como aconteceu há pouco, se a gente resolver mudar a regra do pagamento do imposto de renda, é só eu modificar essa função. Nada mais modifica. Eu vou continuar lendo o meu arquivo, eu vou continuar gerando as informações, e aí eu só preciso mudar aqui. Então aqui eu mudaria. Passou a ser 5.000, então aqui eu mudaria e criaria o resto das regras. Tá? Então, quando a gente cria objeto, pensa em um programa utilizando programação orientada a objeto e MVC, é para justamente ter essa autonomia de, se eu precisar mudar o cálculo do imposto, eu venho aqui e só mudo essa função. O resto não vai mudar. Eu vou continuar calculando meu salário bruto e quando eu calcular meus impostos, na hora de calcular o salário líquido, eu vou utilizar os impostos que foram calculados. E aí, se mudar a regra, os impostos vão estar com valores diferentes e eu consigo simplesmente usar aqui. Beleza? Então, o que é que esse... então, qual é a ideia do calcular salário líquido no meu Olerite? É para cada funcionário eu gerar esse Olerite, né, que é esse contra-cheque, e para cada Olerite criado, eu vou adicionar na minha lista para depois passar essa lista para o meu escritor, para a minha classe escritor, que vai escrever esse arquivo aqui do pagamento, né? Então, de novo, o fluxo é, eu leio o meu arquivo CSV, crio a minha lista de funcionários. Então agora eu sei todos os funcionários que eu vou ter que gerar
o meu Olerite. Então, eu leio o meu arquivo CSV, eu crio o meu arquivo de leitura, minha classe de leitura, desculpe, e aqui eu leio o meu arquivo CSV e crio os meus funcionários. Então, eu tenho armazenado aqui todos os funcionários que eu vou precisar gerar o meu contra-cheque, ou o meu Olerite. Tá? E para cada funcionário, eu vou criar um contra-cheque novo, um Olerite novo, para calcular o salário líquido daquele funcionário. Então, cada objeto de Olerite vai ter o funcionário a que ele faz referência e todos os dados do cálculo realizado. Então, por exemplo, você poderia ter isso aqui para consulta. O próprio funcionário ele poderia consultar as informações que estão aqui. Então, a questão é que aqui estaria salvo no banco de dados, né? Mas a partir do momento em que eu fiz essas contas, eu salvo no banco de dados os números e ele pode fazer a leitura das informações. Mas beleza. Então, voltando. Eu vou criar um leitor, associar esse leitor ao meu arquivo que eu digitei lá, né, que eu informei lá. Vou criar minha lista de funcionários. Depois que eu criei minha lista de funcionários, eu vou fazer o cálculo da folha propriamente dito, que é calcular o salário líquido de cada funcionário. Quando eu tenho toda a minha lista de salários de Olerites pronta, eu vou enviar para esse meu arquivo escritor. Esse meu arquivo escritor vai gerar esse arquivo que será, digamos, enviado para o banco, por exemplo, né? Como eu já falei. Então, o que esse arquivo escritor vai fazer? Ele vai pegar essa lista, de Olerites, né? Então, eu chamo direto aqui o método escrever arquivo exportação, e esse escrever arquivo exportação vai verificar se não foi verificar se eu tenho essa informação aqui do arquivo, né, que foi criada aqui no momento no construtor. Então, se por algum motivo não tiver, ou ele for nulo, ele já dá um erro aqui e retorna. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Com a minha lista de Olerites em mão, eu vou criar o meu arquivo, né, propriamente dito, que vai ser salvo, né? E aí no caso ele pegou o nome como folha-novembro.csv. Então vou pegar esse meu arquivo folha-novembro.csv e criar criar ele no disco, né? E aí eu posso ter um erro, por isso que está no try catch. E logo depois eu poderia ter botado tudo no try catch aqui, tá? Mas eu preferi separar. Eu achei que ficava mais interessante para a gente visualizar. E logo depois eu vou fazer a abertura desse arquivo para escrita. E aí a gente faz a escrita da mesma forma, né? A gente escreve com um buffer. Então eu crio o meu buffer reader, passando o meu file writer, que é o arquivo que é a classe que vai escrever, e o meu arquivo como parâmetro do file writer, tá? Então, quando eu tenho o meu buffer writer, eu vou efetivamente escrever no arquivo. E aí, por exemplo, aqui eu já posso escrever direto essas informações todas aqui, passando ela como parâmetro para o write. Então, o write vai receber esse texto todo aqui e depois o buffer writer vai receber essa string toda aqui e usar ela para escrever o cabeçalho. Então, a primeira linha ela é escrita exatamente nesse momento. Então, essa minha primeira linha aqui, ela é escrita naquele momento. Tá? Aí depois é que a gente vai pegar as informações do Olerite para efetivamente passar para o arquivo. Então, para cada Olerite na minha lista, eu vou... para cada Olerite na minha lista, eu vou passar a informação que vai ser escrita para o write, né? Então, aqui o que eu estou fazendo é transformando o valor do ID de funcionário de inteiro para string, né? Então, quais são as informações que eu vou escrever no meu arquivo? Eu vou escrever
o ID, o nome, o salário bruto, que está no Lerite, o desconto, está no Lerite, o desconto do imposto de renda, que também está no Lerite, e o salário líquido efetivamente. E aí eu tenho a minha linha, né? Então a minha linha... Opa, arquivo errado. Então a minha linha é o código 1, que é a primeira pessoa, né? Que foi a primeira pessoa, Maria, e aí eu boto o nome aqui, e aí eu digo o salário bruto dela, eu digo o desconto do INSS que ela teve, o desconto do imposto de renda que ela teve e o salário líquido no final das contas, no final do cálculo, tá? Então eu escrevo tudo isso e aí eu poderia aqui tranquilamente, por exemplo, criar uma string, string escrita e simplesmente concatenar as informações para poder gerar uma string e depois só escrever ela no passar ela só ela no buffer de write buffer de write não, buffer de writer no método write tá? Então eu poderia tranquilamente, né, fazer isso, criar essa minha string de para escrita, né, e construir ela com as informações que eu passei aqui. Então aqui eu pegaria o nome, escreveria tudo de uma vez, né? Adicionaria a minha vírgula. E aí por que eu estou mantendo esse padrão? Justamente por uma compatibilidade. Lá se o banco precisar ler essa informação em CSV, ele pode tranquilamente, né? Ele vai ter essa opção lá de ler o arquivo em CSV. Então, deixa eu botar aqui. Opa, string. Então, vou botar aqui. Faltou a vírgula, né? Então, aqui. Botar essa outra informação. Botar aqui. Vírgula de novo. Faltou get desconto. E aí já o salário líquido. Tá certo? Tá. Opa, string. Porque a gente escreve como string no nosso arquivo. E aí, por último, só uma quebra de linha para poder, para cada pessoa, ele quebrar a linha, né? Então, a gente poderia fazer isso e depois chamar o nosso buffer de writer.write passando essa minha string de escrita, escrita, certo? Poderia fazer assim também. Eu preferi deixar separado porque eu achei que fica mais fácil para visualizar o que tá acontecendo, né? Lembrando sempre que a gente precisa fechar esse arquivo. Então, todo o arquivo que a gente trabalhar na leitura ou na escrita, a gente sempre precisa fechar o arquivo, tá? Para evitar problema. Beleza? Então, se eu quiser apagar, eu posso gerar de novo esse meu arquivo, né? Rodo de novo. Ok. Funcionários.csv. Fez a leitura, calculou direitinho, gerou meu arquivo igual antes. Ok? Beleza, eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nada que a gente precisa cobrir. E aí o que vocês precisam fazer é replicar isso aqui, basicamente. Só que a gente vai ter um outro contexto, vai ser um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Vou ler de um arquivo CSV, né? Então, por exemplo, vou ter lá os meus funcionários ou contas ou enfim, qualquer que seja o contexto, para ler as informações, processar essas informações criando uma lista e aí de funcionários, de contas, enfim, do que seja.
a partir dessa lista, gerar uma outra lista para poder ser salva nesse meu arquivo CSV, que também vai ser criado na hora da na hora que a gente usar o programa, né? Beleza. É isso aí, galera. Valeu, até mais. Eu achei que eu tinha esquecido de fazer isso, mas tem que fazer isso agora em todos. Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, não é isso? Brincadeira. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.